pessoal. Eu sou o professor Carlos Magno e estarei aqui com vocês na disciplina de Cultura, Experiência e Fruticultura. Mais especificamente na parte de que trata a silvicultura, né, dentro dessa disciplina, certo? Então, hoje nós faremos uma breve introdução à silvicultura, tá? Falaremos sobre algumas definições e trarei aqui para vocês algumas autoridades de mercado. Bem, antes, né, precisamos saber o que é silvicultura, tá? A silvicultura é uma palavra que vem do latim, onde silva é floresta e cultura é o cultivo de árvores. Então, a silvicultura é o ato, né, de você cultivar áreas dominadas por florestas, né, ou áreas dominadas por árvores. Alguns autores, eles definem que silvicultura é a ciência e a arte de manipular um sistema dominado por árvores e seus produtos, com base no conhecimento da história da vida e as características gerais das árvores e do sítio. Então, o ato de cultivar, né, de você produzir, manejar, trabalhar com o intuito de gerar um produto proveniente de árvores, tá certo? E essa produção ela vai ser determinada a partir das características genéticas da espécie e também do sítio. Tá? Lembrando que aqui sítio não é um sinônimo de área de produção, mas sim sítio aqui para nós na silvicultura é uma variável, tá? Uma variável que engloba todas outras variáveis que estão direto ou indiretamente relacionadas ou que são responsáveis pelo desenvolvimento da árvore. Por exemplo, a fertilidade do solo, umidade do solo, textura, topografia também, clima da região, tá? Uma região que tem uma determinada característica climática diferente de outra, né? Então, as variáveis relativas, por exemplo, precipitação, temperatura máxima e mínima, são variáveis que estão ali dentro do sítio, tá? E que vão influenciar no desenvolvimento das árvores. Então, nesse caso, a gente pode começar a definir a silvicultura em duas áreas, né? Silvicultura clássica e silvicultura moderna. Tá? Então, a silvicultura clássica a gente pode definir como uma área da silvicultura que opera com florestas naturais, recorrendo aos recursos do sítio, tá? E os seus limites são determinados pela necessidade de não ameaçar a estabilidade natural. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um manejo de áreas nativas, onde nós não conseguimos alterar o sítio, tá? Não é nosso objetivo, mas nós trabalhamos a partir dos produtos gerados por ele, tá? Sempre observando a estabilidade ecológica do local. Já a silvicultura moderna, ela opera com monoculturas florestais, tá? Com maior independência do sítio, isso porque, nesse caso aqui da silvicultura moderna, nós podemos fazer algumas práticas de manejo para alterar as características do sítio local, principalmente aquelas relacionadas ao solo, ou seja, em um meio onde você vai trabalhar com determinados insumos, tá? A silvicultura, ela proporciona a produção de madeira, tá? Por exemplo, a produção de serviços, como proteção, tá? Um exemplo disso é o quebra-vento, muito utilizado em algumas áreas para reduzir a incidência direta de ventos em alguns locais, tá? De interesse. Atividades de lazer, quando nós fazemos caminhadas, tá? Em trilhas, por exemplo, são atividades de lazer, né? E são produtos gerados a partir de florestas, tá? E bem-estar. Um exemplo, nesse caso aqui de bem-estar, é a regulação climática de áreas urbanas, tá? Proveniente dado pelo manejo da arborização urbana ou de florestas urbanas em si, tá? Você pode reduzir a temperatura e melhorar as condições climáticas e assim o bem-estar da população que existe nesse local, tá certo? Assim como também podemos ter a produção de bens, tá? A produção de postes, resinas e cortiças provenientes de árvores. Bem, nesse caso aqui, definimos o que seria silvicultura e agora vamos falar quais são as funções de um silvicultor. Então, o silvicultor é aquela pessoa responsável por fazer o manejo da área. Aí ele vai fazer uma intervenção, então ele vai ter que saber quando e como intervir na floresta com o objetivo de conseguir um alto rendimento, tá? Mas sempre observando o seguinte, o silvicultor, ele vai saber quando e quando intervir, tá? Quais são as práticas necessárias, mas sem afetar o equilíbrio ecológico da área,
certo? Informações baseadas no sítio de produção, pode-se planejar o manejo florestal da área. Então, o manejo são todas as práticas e técnicas aplicadas no local, a fim de você gerar um determinado produto, tá, dessa floresta, sempre observando a minimização dos impactos provenientes dessa atividade no local. Nós temos aqui algumas imagens, tá? Então, da esquerda, a imagem da esquerda, a imagem do centro, são áreas de floresta nativa, tá? Onde, em alguns locais no Brasil, por exemplo, é permitido fazer um manejo florestal, tá? Então, um dos locais é a floresta amazônica. Nós temos algumas áreas de floresta pública, onde é possível fazer o manejo florestal. Então, nesse caso, não é feito corte raso da floresta, são selecionados alguns indivíduos a partir de estudos, tá, e planejamento. Esses indivíduos podem ser cortados e processados, tá, e pode gerar renda a partir daí. Então, hoje no Brasil é previsto apenas na floresta amazônica, tá? Em outros casos, nós podemos fazer o manejo florestal em áreas plantadas, tá? Áreas dominadas, por exemplo, por pinos, por eucalipto. Tá? É possível fazer o corte, fazer o manejo de corte dessas árvores para processamento e comercialização dos seus produtos. Bem, em uma floresta, tá? Nós podemos gerar alguns produtos, e esses produtos podem ser classificados como produtos florestais madeireiros e produtos florestais não madeireiros. Os produtos florestais madeireiros, ou PFM, são produtos gerados a partir do processamento do fuste da árvore, fuste ou tronco da árvore. Aí você pode gerar madeira serrada, móveis, moirões, compensados, carvão, lenha e outros produtos. Tá? Podemos ter também os produtos florestais não madeireiros, tá? Que são produtos, por exemplo, alimentícios, bebidas, tá? Plantas medicinais, tá? Extratos, que podem ser produzidos a partir das frutas, né? A partir de bacas, mel, castanhas, nozes e outros. Aqui nós temos um gráfico, né? Uma figura que vai representar para nós, né? Resumir, né? De forma bem simplificada, o que nós podemos gerar a partir de uma floresta. Podemos gerar ali energia, tá? Essa energia, ela pode ser gerada a partir da queima direta da madeira, tá? A partir da lenha. Ou podemos gerar energia a partir de cavacos. Algumas indústrias hoje preferem fazer a queima do cavaco para gerar energia para os seus processos. Outras empresas, como a siderurgia, o setor siderúrgico, preferem gerar energia a partir do carvão. Podemos ter a partir da floresta também, além da produção de energia, madeira industrial e processamento eletrônico. Essa madeira ela pode ser processada, produzir celulose, e da celulose nós podemos produzir papel. Podemos produzir também painéis particulados, laminados, serrados, né? A partir dos laminados podemos produzir compensados, né? E os serrados nós podemos beneficiar. E esses produtos particulados, laminados, serrados, eles serão processados pelo setor da indústria moveleira. Tá? Então, tanto o papel, quanto o carvão, quanto esses materiais da indústria moveleira, eles serão comercializados e consumidos pelo consumidor final. Bem, o setor de papel e celulose tem expressiva contribuição no desenvolvimento do Brasil. Tá? Ele tem uma participação significativa no PIB. E nos últimos anos, essa participação do setor florestal no PIB tem aumentado, tem avançado. Tá? O setor de madeira reconstituída, por exemplo, a produção de compensado, MDP, MDF, OSB, ele também, a partir de produção de chapas e fibras, tem contribuído também para o setor florestal no Brasil. A indústria de processamento mecânico, ele produz laminados, né? Pode produzir também madeira serrada, maciça, tá? Para gerar outros produtos. Então, aqui nós temos algumas figuras onde mostra o compensado. Todos nós já vimos aqui em casa, né? Nossas residências têm muitos desses produtos, tá? Compensado, MDP, MDF, USB, que são produtos processados a partir da madeira, tá? Sempre, nesse caso aqui, você tem o objetivo de reduzir os custos de produção, tá? Quando você trabalha com esses materiais processados. Reutilizar alguns materiais, tá? Provenientes do processamento da madeira. E também aumentar a durabilidade, a resistência mecânica, né? De
de alguns materiais madeireiros que provenientes de algumas espécies com baixa resistência. Então, a partir do processamento, né, desse material, você consegue aumentar a resistência do produto final. Bem, com relação à floresta plantada, né, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas atualidades do mercado, tá? Para sabermos como está o mercado florestal hoje no Brasil, né? Qual que é a sua contribuição e qual que é a perspectiva para os próximos anos, tá? Então, o Produto Interno Bruto, PIB, ele cresceu 4,6% em 2021, que era ali já no período final da Covid-19, né? No ano anterior, em 2020, ele retraiu um pouco, cerca de 3,9%. Enquanto o PIB brasileiro cresceu 7,4% entre 2010 e 2021, um período de aproximadamente 10 anos, o valor adicionado da cadeia florestal apresentou um incremento de 20,5% no mesmo período. Ou seja, se compararmos 2010 com 2021, tá, o setor florestal ele teve um crescimento considerável nesse período. Nesse gráfico aqui abaixo, o que nós podemos observar? Nós temos aqui o ano de 2010, né, que é o nosso ano comparativo. Essa linha em azul é a linha que corresponde à contribuição do setor florestal, tá? E aqui nós temos o crescimento do PIB no Brasil, tá? Sempre relacionando ao ano de 2010. Nós observamos que em 2021, quando comparamos o valor adicionado do setor florestal com o PIB brasileiro, nós vemos aqui um crescimento considerável, tá? Então, o setor florestal tem contribuído de forma significativa para o aumento do produto interno bruto no Brasil. Esse aumento, ele se marca, né? Tem uma marca aqui no gráfico, ele percebe nitidamente que ele começa a aumentar a partir do ano de 2016. E em 2021, você chega ali a maior marca nesse período aí de aproximadamente 10 anos. A cadeia produtiva de árvores plantadas, ela está contemplada em duas atividades, tá? Então, ela pode ser considerada como parte do setor agropecuário, tá? Com a parte de produção florestal, e na parte também de indústria, tá? Isso porque nós temos a fabricação de produtos de madeira e fabricação de celulose, papel e produtos derivados do papel. Então, quando nós observamos esse gráfico aqui, esse gráfico foi tirado do relatório da Indústria Brasileira de Árvores, do ano 2022, nós vemos que a celulose, ela contribui com cerca de 6,7 bilhões de dólares na exportação. Em segundo lugar, nós temos uma exportação considerável de papel, tá? Depois, ali mais abaixo um pouquinho, nós temos a parte de cerrados e compensados, também contribuindo ali consideravelmente, com 2,0 bilhões de dólares no ano de 2021, tá? Vocês observem que esse relatório é de 2022, mas os dados são de 2021. Isso porque o relatório ele é produzido após o fechamento do ano. Quando nós observamos aqui os principais exportadores mundiais de celulose, em bilhões de dólares, nós observamos que o Brasil é o maior exportador de celulose no mundo, tá? Seguido do Canadá, Indonésia e Chile. Então, o Brasil, ele tem, além da indústria de papel e celulose tem crescido nos últimos anos, ele também tem uma considerável contribuição nas exportações de celulose no mundo. Tá? Esse dado, por exemplo, pode observar ele não só nos relatórios, mas também nos noticiários. Tá? Aqui nós temos uma notícia onde ela vem titulada como o Brasil se firma, né, como o maior exportador de celulose, tá? A fabricação de papel no Brasil também foi recorde em 2022, com 11 bilhões de toneladas, alta de 3,5%, né, impulsionada por papéis para embalagem. É importante destacar, né, que esse período de crescimento aqui está muito relacionado também com o período de pandemia. Isso porque, nesse período, nós tivemos o consumo maior de alguns produtos, né, provenientes da celulose, tá? Como até o álcool, tá? E também o papel e as embalagens. Além disso, né, voltando ali ao assunto, a produção de algumas fibras, tá? Para produção de outros produtos, né? Foram muito requeridos nesse período, tá? Nesse gráfico aqui nós temos as principais produções mundiais de papel no mundo, né? Em 2021, tá? Quem foram os maiores produtores de papel em 2021? Nós temos, em primeiro lugar, a China, o segundo, os Estados Unidos, tá?
O Brasil ele vai vir aqui no final do gráfico, tá? Com a contribuição de 10,7 milhões de toneladas de papel produzido. Então, a China, ela é um dos maiores parceiros do Brasil na parte de importação de celulose. Em contrapartida, ela utiliza boa parte desse material importado e também produzido no seu país, né, para a produção de papel, tá? Que vai ser consumido como papel para vários fins, né? Papel para escolar, para escritórios e embalagens no modo geral, tá? Todos eles que nós podemos imaginar, a maior parte deles são produzidos com fibras de árvores, né? Com celulose. Aqui nós temos um gráfico com os 5 maiores destinos das exportações no Brasil, né? Então, boa parte da celulose exportada, como eu acabei de comentar, ela vai para a China. Posteriormente, ela vai para os Estados Unidos, uma pequena parte, cerca de 17%. Tá? Se nós pegarmos aí a China e os Estados Unidos, nós temos que cerca de 60% da celulose produzida no Brasil vai para a China e os Estados Unidos. E se considerarmos os países da Europa, mais de 70% da celulose brasileira vai para a China, vai para os Estados Unidos e para a Europa. Tá? Quando pensamos no papel produzido no Brasil, papel gerado a partir dessa celulose, o país com maior a importação desse nosso produto é a Argentina, seguida dos Estados Unidos. Quando nós pensamos nos painéis de madeira, tá? Esses painéis, boa parte dele vai para os Estados Unidos e 15% vai para o México, tá? Vocês podem ver aqui. Quando nós pensamos na madeira serrada e compensada, cerca de 48% desse produto vai para os Estados Unidos. Certo? Então, do modo geral, pensando nesses produtos exportados, celulose, papel, madeira processada, mais de 80% das exportações do setor de árvores plantadas, né, considerando todos esses produtos, vai para a Ásia, América do Norte e Europa, tá? Então, se nós considerarmos aí 100%, tá, valor exportado, cerca de 34% vai para a Ásia, 28% da América do Norte e 20% para a Europa. Aqui nós temos um outro gráfico, tá, onde ele mostra as principais produções mundiais de celulose, certo? Então, nós vimos que o Brasil ele é o maior exportador. Mas aqui nesse gráfico, nós vemos que ele não é o maior produtor de celulose, tá? Em milhões de toneladas no mundo. O maior produtor de celulose é os Estados Unidos. Então, além dos Estados Unidos produzir muita celulose, ele também importa muita celulose vindo do Brasil, tá? E essa matéria-prima, né, celulose, ela está vinculada a várias áreas do setor de produção, tá? A várias áreas. Tudo que a gente pensar hoje, a maior parte dos nossos produtos, ele tem de forma direta ali, ou até indireta, o uso da celulose, tá? Como matéria-prima. Bem, pensando no mercado florestal, falamos um pouquinho da condição do mercado no mundo, né? A sua relação com o Brasil. Agora, vamos ver como é que está as florestas plantadas no Brasil, né? São os responsáveis, né? As áreas de floresta plantada hoje, né? São as áreas responsáveis pela produção de celulose no Brasil. Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui em verde claro, tá? Aqui em cima seria o eucalipto, em azul claro, pinos, e aqui outras espécies florestais, espécies de árvores, tá? O mapa do Brasil, tá certo? Então, nesse mapa do Brasil aqui, nós temos a indicação, tá? Por exemplo, Minas Gerais, vamos pegar aqui, por exemplo. Minas Gerais, ele é a maior área plantada de eucalipto do Brasil, tá? Tem a maior área plantada. Seguido, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que tem a segunda maior área plantada de eucalipto no Brasil. Em terceiro lugar, nós temos São Paulo, a terceira maior área plantada no Brasil. Em quarto lugar, nós temos o Rio Grande do Sul. Tá? Então, esses são os estados com maior área plantada, né, de eucalipto no Brasil. Se nós pegarmos o total de eucalipto plantado, nós vemos que a maior parte desse percentual está situado no estado de Minas. Em segundo, no Mato Grosso do Sul. Terceiro, São Paulo. E quarto, ali no Rio Grande do Sul. Tá? Isso pensando no eucalipto. Quando pensamos no pinus, tá? Que é aquela madeira, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. O pinus é aquela madeira utilizada, por exemplo, para a produção de móveis. Tá? Aquela madeira produzida, usada em sofá,
utilizada nas camas box, tá? Nos pallets, tá? Toda aquela madeira utilizada para transporte de eletrodoméstico, por exemplo, né? A parte de caixotaria, ela é proveniente, em sua grande parte, se não na sua totalidade, de pinos. O palito, né? Utilizado na cozinha, o palito de fósforo também é produzido a partir do pinos, tá certo? Então, o pinos, qual o estado que mais produz, produz não, que tem maior área plantada de pinos no Brasil? Primeiro aqui embaixo, ó, é amarelo, Santa Catarina. Em segundo lugar, Paraná. Então, o que nós observamos? Outras áreas ou estados brasileiros, está vendo aqui que a área de pinos ele não tem valor, tá? Não tem um número. Então, o percentual de área plantada pode ser zero ou pode ser um valor muito baixo, chega a ser não significativo nesse caso aqui, certo? Então, nós observamos que boa parte essas áreas de pinos, né, do Brasil, ela está situada aqui na região sul do Brasil. Enquanto que o eucalipto, pessoal, ele está distribuído em quase todos os estados brasileiros. Isso porque o gênero Eucalyptus, né, ele tem várias espécies com características que se adaptam às diversas condições edafoclimáticas do Brasil. E por isso é possível você produzir eucalipto hoje em vários estados. Daí a maior aderência dos produtores florestais a essa espécie, tá? Porque é uma espécie que se adapta, tem variedades que se adaptam a várias áreas ou regiões do Brasil, certo? Beleza. Então, nós temos aqui alguns dados, né, do processamento dessa madeira, né? Vamos trazer aqui um dado aqui com relação à produção de energia, produção de carvão. Tá? Segundo dados do Sindifer, né, /, a produção de carvão vegetal ocorre principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo. Esse valor chegou a 3,6 milhões de toneladas em 2021, que revela um aumento de 9,4% em relação a 2020. Tá? Esse aumento da produção de carvão aqui, né, ele é um demonstrativo do aquecimento da indústria nesses últimos anos. Tá? Então, isso porque o carvão é a base da energia para vários setores industriais. Desse total aí de área cultivada por eucalipto, né? Cerca de 75%, quase 76% da área, ela é composta por eucalipto, tá? E 19,4% da área plantada no Brasil é composta por pinos. Sendo que os estados de Minas Gerais, vou comentei, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina são os principais produtores, né? Considerando essas duas espécies, tá? O eucalipto e o pinus, certo? Então, o eucalipto, por exemplo, é uma espécie que vem sendo cultivada no Brasil nos últimos, sei lá, 30 anos aí. Tá? 30, 40 anos. Desde quando foi introduzido. Então, lá em 1970, né, quando começou a ser produzido, nós tínhamos aí que as áreas plantadas de eucalipto produzia, em média, no Brasil, 10 metros cúbicos de madeira por hectare ano. Então, a cada ano que se passava, por hectare, você tinha um incremento, né, um crescimento de 10 metros cúbicos de madeira. Tá? Com as pesquisas de desenvolvimento de ciência e tecnologia, tá, o material genético foi melhorado. Nós hoje chegamos, em algumas regiões do Brasil, tá, a uma produtividade aí de 38,9 metros cúbicos por hectare ano. Isso aí é mais de quase 4 vezes o valor que se obtinha aí em 1970. Tá? Além do eucalipto e pinos, outras espécies florestais também são produzidas de forma comercial, como a seringueira, no Mato Grosso do Sul, a acácia, no Rio Grande do Sul, tá? E em Roraima, e a teca no Mato Grosso, que é a madeira, a teca, que é uma espécie exótica, porém, ela vem sendo muito cultivada no Brasil para a produção de madeira serrada, tá? Uma madeira muito apreciada pelo mercado, moveleiro. Tá? Com relação a produtos florestais não madeireiros, né, eu comentei ali sobre a parte de floresta plantada, tá? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a produção de alguns produtos de florestas nativas, mais especificamente a parte de produtos florestais não madeireiros, que eu falei ali muito da parte de madeira serrada, carvão, celulose, papel. Vamos falar agora um pouquinho sobre como é que está o mercado hoje, como é que está o Brasil, né, com relação à produção de produtos florestais não madeireiros, tá? Que eu comentei com vocês lá no iníciozinho dessa aula.
Então, a produção de produtos florestais não madeireiros requer florestas conservadas, tá? E quando devidamente manejadas essas florestas, elas vão manter as suas funções, tá? Ou os principais serviços, né? Que nós podemos citar aí o sequestro de carbono, que é uma das principais funções das florestas nativas hoje no Brasil, tá? Ele também vai ser responsável pela regulação do ciclo hidrológico, né? Como no caso da Amazônia, que é responsável pela regulação do ciclo hidrológico, que faz, né, com que o regime hídrico no Rio Grande do Sul ele seja regular, tá? Além disso, as florestas nativas têm a função de controle de erosão, evitar a ocorrência, por exemplo, de ravinas e vossorocas, e também para mitigação dos efeitos de mudanças climáticas, né? Nós temos aí que o sequestro de carbono, o carbono que é o principal responsável pelas mudanças climáticas. Então, as florestas nativas, quando bem conservadas e manejadas, elas vão manter essas suas funções, tá? Com relação ao Brasil, nós sabemos aí que o Brasil possui a segunda maior área de floresta do mundo. Então, a nossa área de floresta nativa, considerando os nossos biomas, recobre cerca de 58% do nosso território. Desses, né, 493 milhões de hectares de floresta que nós temos, 98,5% são florestas nativas, tá? Quase 96%. E cerca de 1,5% corresponde à floresta plantada, que foi o que eu comentei anteriormente. Então, o Brasil é um país com uma grande diversidade de biomas e, consequentemente, você tem uma alta biodiversidade. Essa alta biodiversidade do Brasil, pessoal, corresponde a cerca de 20% de todas as espécies do mundo, tá? E a cada dia nós sabemos que, a partir de pesquisas, são descobertas novas espécies, tanto vegetais quanto animais. Bem, com relação aos produtos florestais não madeireiros, nós sabemos que, dentre as regiões do Brasil, a região norte ela é a principal responsável pela produção de produtos florestais não madeireiros. Tá? Então, desse total desses produtos não madeireiros, cerca de 45% é produzido lá na região norte. Tá? Seguido da região sul, que representa 29%, e a região nordeste, que também tem uma expressiva contribuição nesse setor, com 24%. Tá? Nós temos aqui essa tabela, nessa tabelinha aqui nós podemos ver as regiões e os percentuais de contribuição. Bem, com relação a esses produtos florestais e madeireiros, nós podemos classificar em alguns tipos, de forma que nós possamos ver melhor quais são os produtos que mais contribuem nesse setor. Nós temos aqui os produtos alimentícios, aromáticos, né, medicinais, tóxicos e corantes. A parte de borrachas, tá? Principalmente vindo da seringueira, da Hevea brasiliensis. As ceras, fibras, gomas não elásticas, olaginosas, tá? Tanantes e outros, tá? Então, desses produtos florestais não madeireiros, pessoal, cerca de 77% corresponde a produtos alimentícios. E em segundo lugar, nós temos aí com 13,48% corresponde a ceras, certo? E 7,43% a produtos oleaginosos. Então, dentro dos produtos florestais não madeireiros, né, na parte de produtos alimentícios, o principal produto hoje, né, no Brasil, tá, nesse setor, é o açaí, tá, o fruto do açaí. O fruto do açaí, ele corresponde a quase 50% dos produtos alimentícios provenientes do extrativismo, tá? Em segundo lugar, nós temos a erva mate, tá? Em terceiro lugar, a castanha do Brasil, ou castanha do Pará, tá? Posteriormente, nós temos o pinhão da araucária, o fruto do pequi, castanha de caju, dentre outros produtos. E esses produtos aqui, boa parte deles estão aqui na região norte ou nas demais regiões do Brasil. Sendo que o açaí, ele é produzido a partir de extrativismo, ele ocorre naturalmente na floresta amazônica. Então, boa parte dessa produção aqui, né, se não quase sua totalidade, é produzida a partir da extração, tá, do manejo florestal da floresta amazônica. Com relação aos produtos oleaginosos, tá, quase 83% dos produtos oleaginosos são provenientes da amêndoa do babaçu, do coco babaçu, tá? Que também é uma espécie nativa do bioma amazônico, tá? Então, é um material, né? É um produto proveniente do extrativismo, tá? Segundo lugar, nós temos a copaíba, o cumaru, o licuri, que é um coco, tá? Dentre outras espécies que geram, né?
que nós podemos processar e gerar produtos oleaginosos. Além desses produtos, nós temos a produção de fibras. Tá? Essas fibras podem ser produzidas a partir de algumas espécies, como a fibra da piaçava, né? O buriti, a carnaúba, né? Que são fibras aí que têm um valor comercial considerável, tá? E é muito apreciado pelo mercado. Além desses produtos, por fim, aqui nós temos os produtos aromáticos, medicinais e corantes, tá? Esses produtos aromáticos, nós podemos citar o jaborandi, que tem fins medicinais, tá? E terapêuticos, né? O jaborandi, a exploração dele é da folha e não do fruto. O urucum já é o fruto, né? O corante, tá? Muito apreciado na culinária, certo? Bem, então, com relação a essa breve introdução, né? Acredito que são, para quem não teve um contato com essa área, nós temos, observou que são várias informações, tá? Aqui o objetivo nosso não é esgotar o tema, é apenas fazer a introdução, tá certo? É uma área muito ampla, tá? E muito dinâmica, certo? Então, eu vou deixar aqui para mais informações. Vocês podem ler o Anuário Industrial Brasileiro. Esse anuário ele é publicado a cada ano, tá? Que ele traz informações do setor florestal, principalmente na parte de florestas plantadas, tá? Com relação aos produtos florestais não madeireiros, tem esse segundo item aqui, que é o manejo de produtos florestais não madeireiros, né? Um manual com sugestões para o manejo participativo em comunidades da Amazônia, tá? E também tem esse outro material, tá? Bioeconomia da floresta, a conjuntura da produção florestal não madeireira no Brasil. Então, aqui nós temos os links desses materiais, tá? Vocês podem pesquisar, ter acesso e ler um pouco mais sobre o assunto. No mais, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês, tá? E até a próxima aula. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso técnico em agropecuária, na disciplina de culturas perenes e fruticultura. Na última aula, nós fizemos uma breve introdução sobre a silvicultura, tá? Falamos sobre a definição de alguns temas, né, de alguns termos utilizados muito na área florestal. Falamos da importância da silvicultura para a economia brasileira, além da importância da produção de diversos produtos florestais madeireiros e não madeireiros para a economia e para a sociedade e também para o equilíbrio do ambiente. Tá? E a nossa aula de hoje ela vem titulada como produção de sementes florestais. Tá? É um tema muito importante na silvicultura. Isso porque é a partir das sementes florestais que nós fazemos a produção de mudas, que são extremamente importantes para a produção do nosso bem ou serviço que nós temos interesse, certo? Bem, quando nós falamos de produção de sementes florestais, nós temos que pensar inicialmente na biologia reprodutiva, tá? De como é o processo de produção da semente, tá? Na árvore. Então, quando nós pensamos na biologia da reprodução das sementes, primeiro nós vamos pensar na forma, tá? Como essa semente ela é produzida. A semente na planta, ela é produzida a partir do florescimento. Então, a flor, que é o órgão de reprodução da planta, vai produzir a semente, que é o nosso interesse aqui nessa aula. Bem, para que ocorra a produção da semente na planta, precisamos que a flor presente na planta seja polinizada. E aqui nós vamos ver quais são os principais processos de polinização das flores, né, nas árvores. Depois da polinização, vamos ver que ocorre a frutificação, a formação do fruto, tá? Então, fechando esse ciclo, nós partimos, né, para o processo de coleta e beneficiamento de sementes florestais que nós veremos na aula seguinte, tá? Nesta aula aqui, nós veremos como se dá o processo de produção de sementes, certo? Bem, o florescimento, tá, da espécie de interesse, ele vai estar diretamente relacionado com a época. Isso porque algumas espécies florestais ocorrem em determinadas épocas do ano,
tá? Essa característica fisiológica da espécie é influenciada direto ou indiretamente por fatores ambientais que vai regular esta ocorrência, tá? Bem, além da época de ocorrência, varia de uma espécie para outra quanto tempo a espécie A ou a espécie B vai ficar florescendo. Tem espécies que o período de florescimento dela é longo e tem espécies que o período de florescimento é curto. Bem, a quantidade de flores que essas espécies produzem. Isto vai determinar a intensidade de reprodução. Tem espécies que têm uma alta intensidade de reprodução e outras espécies têm baixa intensidade de reprodução. E nós vamos ver que isso é extremamente importante, porque, como sabemos, o ambiente, né, os fatores ambientais estão todos interligados. Então, todas as variáveis no ambiente, elas estão interligadas. Por exemplo, a intensidade de duração de flores vai fornecer, por mais ou menos tempo, em quantidade maior ou menor, alimento para uma grande quantidade de espécies, né, da fauna local. Bem, a época, a duração e a intensidade vai variar entre indivíduos, e isso pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, quando localizado, por exemplo, em condições ambientais diferentes. Bem, o florescimento, tá, ele vai ser percebido a partir da intercalação de períodos com flores e períodos sem flores. Essa variação de período dá-se o nome de sazonalidade, tá? Que é a frequência de ocorrência ou não das flores na planta. Bem, algumas espécies, tá? Quando do mesmo gênero, em uma determinada comunidade, poderiam ser polinizadas de forma sequencial se fossem polinizadas pelo mesmo grupo, tá? Pelo mesmo grupo de vetor responsável pela polinização daquele gênero. Para as espécies, né, o florescimento ele varia conforme o ano, o local e as condições climáticas, certo? Isso porque, quando a gente fala ano, que seria um período, nós percebemos que dentro do ano nós temos aí as 4 estações. E essas estações que nós temos, elas influenciam, né, no processo de reprodução das plantas. Tá? A sazonalidade de reprodução ela está diretamente relacionada com a ecologia da espécie. Isso porque cada espécie tem uma característica de adaptação ao ambiente. E essa característica da adaptação faz com que essas espécies elas se perpetuem ao longo do tempo, ou no processo de evolução das espécies. A competição, por exemplo, entre as espécies por polinizadores, tá? Vai promover a alocação de recursos, tá? E também vai proporcionar uma variabilidade genética, tá? Que são teorias que podem explicar a sazonalidade do florescimento das espécies. Bem, aqui nós temos, por exemplo, tá? A espécie do cedro. Tá? Então, a Cedrela officinalis, que é o nome científico do cedro, tá? O cedro rosa. Ele ocorre, né, nesse caso aqui, nós estamos exemplificando a região com predominância do bioma Mata Atlântico, tá? Nós sabemos, por exemplo, que o cedro, ele floresce, tá? De setembro a janeiro, no estado de São Paulo, enquanto no estado do Espírito Santo ele floresce de janeiro a março. Tá? Isso porque a intensidade da estação chuvosa varia nessas duas regiões, tá? Bem, aqui nós temos, tá, o florescimento de uma espécie de grande interesse econômico e ecológico, tá? Aqui nós temos o jacarandá, tá? O jacarandá, tá, como é conhecido, o jacarandá da Bahia, de nome científico da alberja nigra, ele tem um florescimento, tá, acima de 2 anos, tá? Então, o florescimento dessa espécie vai ser a cada 2 anos ou a cada 3 anos no Espírito Santo. Esta variação na produção de sementes ao longo dos anos faz com que a disponibilidade de semente dessa espécie seja muito baixa no ambiente. Daí, né, como nós podemos inferir, se tem poucas sementes dessa espécie no ambiente, nós podemos já inferir que a quantidade de indivíduos dessa espécie no ambiente é baixa.
tá? Devido à pouca intensidade de sementes. Isso porque é uma espécie que floresce a cada 2 anos ou a cada 3 anos, tá? Por isso, né, por ter uma baixa ocorrência de indivíduos no ambiente e também por ser uma espécie muito predada, tá? Devido devido à apreciação da madeira dessa espécie, é uma espécie que está ameaçada de extinção. Bem, o florescimento, né, ele vai ter alguns padrões, tá? Então, essa variação do florescimento, tá? Ela vai determinar a época de ocorrência do florescimento, a duração, tá? O intervalo de quanto tempo e a quantidade de sementes, tá? Que foi o que nós acabamos de ver agora, entre o cedro rosa e o jacarandá da Bahia, tá? E isso tem influência direta na produção de sementes para a regeneração natural, que eu comentei há pouco, tá? As sementes com as espécies no ambiente natural, elas ficam dispostas no banco de sementes do local. Esse banco de sementes é de extrema importância para a regeneração natural do ambiente. Quanto maior for a capacidade de regeneração natural do ambiente, maior a sua capacidade de resiliência, ou seja, a sua capacidade de retornar a condições similares, né, a que o ambiente estava antes que ocorresse uma determinada perturbação no local. Bem, algumas espécies, elas têm um florescimento assíncrono, tá? A, que é um prefixo de negação, e síncrono de sincronia, tá? Então, como algumas espécies, né, que são indivíduos, alguns indivíduos de mesma espécie, têm um florescimento assíncrono, isso pode reduzir a quantidade de flores, tá? Então, veja bem, vamos pensar na seguinte situação. Em um determinado local, eu tenho ali a ocorrência de alguns indivíduos de uma determinada espécie, tá? Vamos pegar ali o cedro rosa, tá? Se aqueles indivíduos de cedro rosa naquele local começam a florescer em épocas diferentes, tá? Podemos já inferir que, como você tem poucos indivíduos florescendo na mesma época, pode ocorrer, tá, um processo que nós chamamos de endogamia. É quando você tem um autocruzamento, tá? Então, uma flor, ela emite os 2 órgãos ali, masculino e feminino, e ela mesma se autofecunda. Isso acarreta em quê? Em redução na variabilidade genética. Se a variabilidade genética é baixa, tá, no ambiente, eles podem estar propício, né, a, a ter maior suscetibilidade, por exemplo, aos efeitos adversos do ambiente. Se tiver um período de seca prolongado, e ali naquele ambiente eu tenho indivíduos com características genéticas muito similares, e aquela característica genética dele diz que ele é muito sensível, né, a um período de estiagem longo, nós podemos imaginar que esse local, né, esse ambiente, estará com alta susceptibilidade, né, à perda desses indivíduos devido à ocorrência da seca. Tá? Por outro lado, se nós temos um ambiente com baixa endogamia, nós teremos o quê? Uma alta variabilidade genética. Então, eu vou ter indivíduos de mesma espécie com alta variabilidade genética, com características genéticas distintas. E isso é muito importante, por exemplo, quando nós queremos recuperar uma área. Então, nós teremos indivíduos de uma determinada espécie com alta variabilidade genética, características genéticas distintas. E isso aumenta a chance daqueles indivíduos se perpetuarem ao longo da evolução da espécie. Tá? A endogamia ela pode afetar, como eu comentei com vocês, a qualidade genética e aí nós teremos, né, vários problemas relacionados a isso. Então, se num determinado local eu tenho poucas flores, tá? Se além disso eu tiver, né, eu tenho no local espécies, né, que tem períodos distintos de florescimento, indivíduos da mesma espécie, florescendo em épocas distintas, né? Pode ocorrer, tá? Uma redução na quantidade de flores disponíveis para polinizadores, tá? E aí eu posso também afetar a quantidade de polinizadores em um determinado grupo. Isso porque eles começam a buscar fonte de alimento um pouco mais distante, tá? Isso pode acarretar em mortalidade. Por outro lado, o florescimento assíncrono, tá? Que foi o que eu acabei de comentar, pode permitir, por exemplo,
a oferta de alimento por mais tempo. Isso porque os indivíduos florescendo ao longo do ano, você vai ter alimento disponível para os polinizadores durante todo o ano. Tá? Espécies com florescimento supranual, ou seja, espécie que floresce mais de uma vez no ano, pode ser espécies-chave, por exemplo, para a manutenção de um grupo de polinizadores. Tá? Um exemplo disso são espécies da família Bignoniaceae. Bem, a falta de polinizador é um dos problemas para a produção de sementes. Tá? Se você não tem polinizador com determinada espécie, né, a gente já imagina que nós não teremos sementes. Se não teremos sementes, nós não teremos, por exemplo, a regeneração natural de alguns locais que tiveram alguma perturbação. A perturbação que eu digo seria, por exemplo, um corte raso, um desmatamento. Bem, entendido esses aspectos, tá? Vamos aqui já entrar no processo de produção ou de reprodução das espécies florestais, tá? Então, o órgão reprodutivo, né, das plantas, tá, das angiospermas, sendo mais específicos, eles têm essa flor, né? Tem uma flor, que é o órgão reprodutivo, onde na flor nós teremos o estigma, que é o órgão feminino, e teremos o androceu, que é o órgão masculino. O androceu, pessoal, ele é formado pela antera e pelo filete, tá? Essas duas estruturas. Já o estigma, tá? Que é essa estrutura aqui, ele é formado, essa parte superior aqui, tá? É o estigma, né? Melhor dizendo. A estrutura reprodutiva, na verdade, da planta vai ser, né? O órgão reprodutivo feminino será o gineceu, tá? E o masculino, androceu. O gineceu, ele é composto pelo estigma, estilete e ovário, tá? Dentro do ovário da planta, nós teremos o óvulo, tá? As outras partes aqui nós teremos a pétala, tá? Com função de atrair polinizadores e também de fornecer uma certa proteção aos órgãos reprodutivos. A sépala, que ela vai proteger, que é a pétala. O receptáculo floral, tá? Que vai estar aqui na base da flor. E o pedúnculo, tá? O pedúnculo, ele vai ligar essa flor à planta. Bem, aqui essas imagens são bem interessantes, muito legais, tá? Nessas imagens aqui, tá? Nós temos aqui uma flor, tá? Essa flor que ela está inteira. Fazemos a remoção aqui das pétalas e deixamos aqui apenas os órgãos reprodutivos, tá? Masculino e feminino. O masculino androceu e o feminino gineceu, tá? Aqui vamos ter, tá? Aqui as anteras, aí o filamento aqui. E aqui, né, nessa parte de baixo, tá? E aqui mais ampliado, fazendo um corte aqui longitudinal, nós podemos ver aqui, ó, o ovário, e aqui um pouquinho mais claro, branco, tá vendo? Aqui são dois, aqui nós vemos dois óvulos, tá? E aqui no corte transversal, nós podemos reparar que tem mais um óvulo aqui atrás, então nós temos 3 óvulos. Então, esta flor aqui dessa espécie, nesse caso, para cada óvulo fecundado, ele vai gerar mais 3 sementes. Então, como eu tenho 3 óvulos, se os 3 fecundarem, geram 3 sementes. Bem, a polinização, né? Algumas flores possuem anteras e o estigma na mesma flor. Então, pensam na flor com os dois órgãos, masculino e feminino, dá-se o nome de planta hermafrodita. Outras espécies possuem anteras e estigma em flores distintas, tá? Nós damos o nome de espécies unissexuais. Quando uma planta tem flores na mesma planta, uma flor que tem só o órgão masculino e outra flor que tem só o órgão feminino na mesma planta, nós chamamos de espécies monóicas. Quando uma planta tem um órgão masculino e outro indivíduo tem um órgão feminino, nós chamamos de espécies dioicas. Tá? Bem, a forma como a planta se comporta em relação ao seu polinizador dá-se o nome de síndrome de polinização. Tá? A polinização ela pode ser de dois tipos: a biótica, o A, prefixo de negação, quer dizer, sem vida, né? Ele ocorre por fatores físicos do ambiente, como polinização pelo ar e pela água, né? Que são os vetores, né, responsáveis pela polinização. Na polinização biótica, tá? A polinização elas ocorre por animais de diversos grupos taxonômicos, tá? E nós veremos alguns. Na polinização abiótica, né, nós temos aí plantas anemófilas, que são comumente encontradas em regiões tropicais. Anemo vem de vento, então, filia vem de síndrome
tá? De polinização, tá? A polinização pelo vento, nesse caso aqui, e isso ocorre muito em região temperada. Na região tropical, tá? A anemofilia ele vai ocorrer em regiões de vegetação aberta, tá? Como no cerrado, por exemplo, ou entre indivíduos que ocorrem no dossel da floresta, que é aquela parte alta da floresta onde as copas das árvores se encontram. Tá? A liberação do pólen ela vai ser regulada por condições atmosféricas propícias, como épocas do ano, tá? Com pouca turbulência de ar. Bem, já a polinização biótica, tá? Nesse caso, as plantas são polinizadas por animais. Tá? E esses animais eles vão investir energia na produção de substâncias para atrair os polinizadores. Tá? Então, nós vamos ver quais são essas substâncias, quais características essas plantas têm e, né, vamos inferir qual tipo de indivíduo ou animal que ele vai atrair, certo? Então, esses indicadores presentes na planta, né, vai indicar que há alimento na flor. E aí ele vai atrair o polinizador. Bem, temos aqui a polinização por abelhas, tá? A polinização por abelhas, as síndromes por abelha, dá-se o nome de melitofilia, tá? As plantas que são visitadas por abelha, tá? Possuem odor forte, tá? Para atrair a abelha e agradável. A antese, que é a abertura da flor, é durante o dia. Isso porque a abelha tem hábito diurno. As cores das flores são vivas, tá? Para atrair também, chamar a atenção das abelhas, tá? Como amarelo ou violeta. E a recompensa que essa abelha vai receber é o néctar, pólen ou óleos presente na flor, tá? Então, o que nós podemos observar aqui? Dê uma olhada nessa abelha aqui, do gênero Apis, e tem aqui do gênero Trigona, tá? A do gênero Apis, tá vendo aqui na coxa delas, essa parte aqui, ó, da coxa, né? Ela tem uma estrutura, tá? Onde o pólen de algumas espécies se adapta a essa estrutura e ela acaba carregando. Então, quando ela visita, sai de uma flor para outra, ela acaba carregando o pólen e cruzando, fazendo a fecundação cruzada entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Aqui no gênero Trigona, nós podemos observar uma grande quantidade de pólen preso às pernas, né, da abelha. Tá? Bem, uma outra síndrome de polinização, né, é a polinização por lepidópteras, né, que é o gênero das borboletas. Nesse caso aqui, né, nós damos o nome de psicofilia. Tá? A psicofilia é a polinização por borboletas. Tá? E nesse caso, as plantas, né, as flores têm antese diurna, tá? Tem abertura durante o dia, são vistosas e tubulosas. Olha que legal! Tubulosas. Então, são espécies que têm um tubo, né? Elas são espécies com flores um pouco mais compridas, similares àquela flor amarela que eu mostrei para vocês. Elas são um pouco mais compridas. Isso por quê? Porque elas são compridas. Porque elas começam a se adaptar ao seu tipo de polinizador. Observem que aqui, ó, no aparelho bocal, né, da borboleta, ela tem esse aparelho todo circular. Ela estica esse aparelho, né, para chegar até a parte mais ao fundo da flor, ali próximo ao receptáculo floral, onde ela vai ter a recompensa, que pode ser o néctar, pode ser o óleo, tá? Então, essas espécies são bem adaptadas às lepidópteras, tá? Esse aparelho bucal, né, dessas espécies, né, das lepidópteras, é chamado de espirotromba, tá? Bem, no caso da polinização por borboletas, eu falei que é a psicofilia. Também do gênero da mesma ordem das borboletas, né, que é a ordem das lepidópteras, nós temos as mariposas, tá? Então, as borboletas e mariposas são da mesma ordem, são lepidópteras. As mariposas, né, a síndrome de polinização por mariposas dá-se o nome de falenofilia, tá? Então, a principal diferença entre as flores visitadas por borboletas e as flores visitadas por mariposa é que as flores visitadas por borboletas, elas têm cores mais vistosas, tá? Porque as borboletas têm hábito diurno. As flores visitadas por mariposas, elas têm cores mais sóbrias, tá? Uma cor mais clara, um branco, tá? Isso porque as mariposas têm hábitos noturnos, tá? Tem um hábito noturno. Porém, para atrair a mariposa, tá? Essas flores têm um odor mais adocicado, para chamar a atenção dela, fazer com que ela venha visitar e fecundar aquela planta. Tá?
No caso da polinização por aves, dá-se o nome de ornitofilia, tá? Nesse caso, as flores apresentam antese diurna, néctar diluído, cores vivas, sem odor, com tecidos rígidos. Esses tecidos têm que ser rígidos porque são animais um pouco mais pesados, né? A batida da asa desses animais pode danificar a planta e inviabilizar a fecundação e reprodução dela, tá? Há um certo distanciamento entre a fronte e o néctar e os órgãos reprodutivos, né? Devido ao que eu comentei agora, tá? Os beija-flores, né, são aves especializadas nesse tipo de atividade, tá? Em muitos casos, né, os beija-flores eles acabam não pousando na flor para fazer a retirada do néctar, né? Eles fazem isso durante o próprio voo e acabam fecundando essas espécies. Então, a polinização por aves, né, dá-se o nome de ornitofilia. E por último, nós temos aqui a polinização por morcegos, tá? A polinização por morcegos dá-se o nome de quiropterofilia, tá? A quiropterofilia ela é restrita a regiões tropicais, tá? Regiões de ocorrência do morcego. E aqui nós temos uma espécie que é muito visitada e polinizada por morcego, tá? Da região amazônica, que é a sumaúma. É uma das espécies de maior porte, tá? Na região amazônica. As flores visitadas por morcegos, né? Elas sobressaem por apresentar cores mais sóbrias também, porque o morcego tem hábito noturno, né? A antese dela é abertura noturna, o odor é forte para atrair o animal, tem pouco néctar e as anteras são dispostas em pincel para facilitar a dispersão do pólen em todo o corpo do animal. Tá? Bem, para a gente saber um pouquinho mais, eu vou deixar um link aqui, tá? De uma página da Embrapa, onde ele traz mais conteúdo, né, sobre o tema aqui abordado nesta aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero também que visitem, né, essa página da Embrapa, leiam o material e até a nossa próxima aula.